Olá, Denis, tudo bom? Boa tarde. Opa, tá me ouvindo agora? Tudo bem, Marcelo? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, meu cara. Como é que você tá? Tudo bem, tudo bem. Olá, André. Olá, João. Prazer, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tudo jóia? Tranquilo com você? Bem. Bom, acho que é, até como forma a gente já pode começar, né? Não sei se acho que temos os representantes dos três estudos aqui para as respectivas apresentações e tudo mais. Assim, vamos lá. Em primeiro lugar, então, até porque já está gravando, e tudo mais, então vamos fazer formalmente aqui o processo. Então, em primeiro lugar, então, uma boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradeço aí a submissão do trabalho de vocês aqui ao SEMIAD, em particular nessa linha de tecnologia, governo de... Tem um nome grande, assim, a gente já mudou isso aqui, mas ficou o nome gigantesco aqui da linha, mas, assim, essencialmente é de governo digital e tecnologias da informação e desenvolvimento. O resto, IoT, blockchain, analytics, IA, etc. e tal, no setor público, isso aí é uma questão complementar e não é exatamente o mesmo porte e não no nome do flyer original isso eu já tinha reduzido. Mas, independente disso, então, me apresento rapidamente. Eu sou o professor Marcelo Araújo, eu sou professor aqui do Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA USP, aqui na área de Tecnologia e Sistemas de Informação. Hoje eu vou ter o papel, quer dizer, meu papel é secundário aqui. Eu vou ser o moderador em tese dessa sessão, mas claro que a gente tem o papel de quem faz efetivamente esse negócio acontecer, que a gente temos dois assessores aqui, temos o André Ferreira, que também é um dos autores que vai apresentar, a Tatiana também, que é um dos autores, desculpa, e pelo somos três trabalhos aqui, certo? Em princípio, acho que eu vou manter a ordem, que estava, pelo menos que eu estava confirmando aqui, certo? Que acho que começaria com o artigo 468, qual é se adotar, que é o artigo do Benes, depois o artigo 824, estudo bibliométrico sobre proteção de dados, e por fim o artigo 251, Does Municipality Size Matter? Então, acho que a gente está no final do congresso aqui, então é exatamente a parte de fechar aí com a chave de ouro aqui. Assim, só uma orientação, assim, como cada um de vocês gravou o vídeo, eu acho que eu vou deixar essa opção, mas de uma forma geral, e me corrija se eu estiver errado, André, acho que o pessoal optou nas outras apresentações, como são 8 minutos de apresentação, mais os 8 minutos restantes aí para discussão, muitos optaram por rodar o vídeo efetivamente e depois fazer a discussão. Eu vou deixar isso a critério de vocês, assim. Então, se vocês preferirem fazer a apresentação, exposição de slide, seja como for, que fiquem à vontade, ou então pode passar o vídeo, aí eu acho que na apresentação individual de cada um vocês podem ver o que for melhor aqui. Então, assim, até iniciando aqui os trabalhos, então eu vou convidar o professor Denis aqui, então falar do artigo 468, qual é se adotar variáveis relevantes e resultados que impactam a escolha dos SIs dos entes subnacionais na área de licitações. Então, com Marcelo, você, deixa eu Denis. só. Meu cara, obrigado. Deixa eu só tirar uma dúvida. Eu também preferi o vídeo, mas vocês têm aí o link do vídeo para passar ou eu teria que passar por aqui? Porque acho Tem, que daria um BO tem o aqui link, tem o com. vídeo. Sabe por quê? Porque assim, eu não vou conseguir em 8 minutos. Aquilo ali eu treinei bastante, sabe? Para colocar em 8 minutos, se me permite. E acho que. E aí tem o professor Lui também, que é da FGV, que participou comigo. Aí eu acho que ele está Uhum. bem resumido. Então, se não for um problema, eu gostaria que passasse, porque daí eu respeito os outros minutos e a gente Sem faz um problema. debate depois. Para mim seria ótimo se não houver um problema, Marcelo. Não tem problema. Obrigado, viu? Obrigado, André. Professor da Fundação Getúlio Vargas, de Brasília, da Escola de Políticas Públicas e Governo. Estou aqui com meu colega de pesquisa, Denis Rodrigues, e vamos apresentar a nossa pesquisa sobre o processo de implementação da nova lei de licitações no Brasil. Denis, por favor. Olá, gente, tudo bem? Eu sou Denis Rodrigues, sou gestor público de carreira do Estado. Não sei se foi só para mim, mas travou o vídeo. Você,
Eu ia falar que travou para mim também. Lisandro Lui, sou professor da Fundação Getúlio Vargas, de Brasília, da Escola de Políticas Públicas e Governo. Estou aqui com meu colega de pesquisa, Denis Rodrigues, e vamos apresentar a nossa pesquisa sobre o processo de implementação da nova lei de licitações no Brasil. Denis, por favor. Olá, gente, tudo bem? Eu sou Denis Rodrigues, sou gestor público de carreira do Estado de São Paulo, sou pesquisador também, tenho doutorado pela FGV, onde conheci meu parceiro de pesquisa aí, o Lui, e temos várias pesquisas. E essa específica é muito interessante, que ela vai falar sobre a implantação da nova lei de licitação, focando num ponto muito mais relevante, que é a parte de sistemas, né? Como é que as opções pelos municípios e estados foram, como é que isso impactou nesse processo de implantação. Vou compartilhar aqui o slide, então, Luiz, para a gente poder dar sequência aqui na apresentação. Então, vamos lá. Para vocês terem uma ideia, né? Então, o título ficou: qual é o sistema de informação a adotar? Variáveis relevantes e resultados que impactam na escolha do sistema de informação dos entes subnacionais na área de licitação. Aí temos como autores eu, Denis Rodrigues, o Lisandro Lee, que está aqui com a gente também, fazendo esse vídeo, a Lídia, nossa colega doutoranda, e o Samuel, nosso mestrando também, que contribuiu, principalmente na parte quant, né, dessa pesquisa. A gente gostaria também de agradecer à Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, a FAPDF, pelo financiamento à nossa pesquisa. Com certeza, esse foi super importante isso para a gente poder dar andamento, né, na pesquisa e contar aí com alguns pesquisadores na análise e dos dados, principalmente na construção. Bora lá, pessoal. Falando um pouquinho mais da pesquisa, né, acho que é interessante começar sobre a estrutura, né? Então, qual é se adotar, né, as variáveis? Então, a gente fez uma revisão de literatura sobre governo digital e licitações, né, também conhecido como e-procurement, para discutir como é que isso conversaria, né, com a parte de licitação. Então, a gente já fez isso, puxando também a relação que isso teria com o processo de compras públicas, né, com a nova lei de licitação e as alterações que ela traz. E o segundo ponto foi uma escolha nossa de trazer alguma coisa voltada para a prática, né? Então, a Design Science Research ela tem crescido muito dentro da área de sistemas de informação, e aí a gente pegou o modelo sociotécnico construído pelo Deleuze e Peter, né, em 2018, com um trabalho que Rodrigues fez em 2023, olhando especificamente para blockchain usando Design Science. E aí a gente fez um ajuste nesse modelo, porque a gente não está falando de blockchain, mas está falando de uso de TI, também dentro de uma visão sociotécnica. Então, a gente fez ajuste nessas propostas para poder atender ao objeto específico dessa pesquisa, né? E aí a gente optou por fazer um modelo misto, né? E, Luiz, fica à vontade aí para a hora que você quiser ir complementar, viu, meu caro, meu parceiro? Então, o que a gente fez? A gente optou, a princípio, por uma análise qualitativa, né? A gente fez primeiro uma olhada nos dados do Portal Nacional de Contratações Públicas, que é o PNCP, que tem os dados das compras. E a gente viu a diversidade de alguns pontos que chamaram a atenção. Então, a gente construiu uma pesquisa qualitativa, a gente fez 13 entrevistas, na parte qualitativa, desculpa, 13 entrevistas, a gente englobou 6 estados e 4 capitais. E pegando também todas as regiões do Brasil. Uma média de 50 minutos cada entrevista, e depois a gente foi para a parte quantitativa, né? Porque a gente percebeu que os dados do PNCP conseguiram reforçar algumas coisas que apareceram nas entrevistas e também ajudou a explicar melhor alguns pontos. Então, foi importante essa conversa aí entre a parte qualitativa e quantitativa. Seguindo aqui é rapidinho para a gente passar um pouco sobre esse modelo que acabou sendo construído, né? Então, quando eu falo do Design Science dentro de uma perspectiva, de um paradigma e de uma perspectiva sociotécnica, então eu olho para os aspectos tecnológicos, obviamente, aí eu vou falar sobre governança da tecnologia, seus atributos, propriedades materiais, processo, as tecnologias envolvidas e capacidade de adaptação. Dentro do aspecto da informação, que é, vamos dizer assim, o segundo frame dele, é sobre acesso aos dados, atributos dos dados, das informações, uso, integridade, qualidade dos dados, abertura dos dados, transparência e integração da informação. E pelo aspecto social, que acho que traz esse caráter sociotécnico, né? A gente olhou para valor público, o público-alvo desse sistema, as estruturas institucionais envolvidas, as responsabilidades, as relações e interações entre os órgãos, entre as áreas, a regulamentação, que para a área de compras é algo muito forte, né? E a flexibilidade da estrutura social. Então, a gente olhou também, que é um ponto importante, tanto a flexibilidade ou não do sistema de informação, quanto da sociedade. Na verdade, da sociedade não, da estrutura social, das pessoas que vão usar, dos técnicos, dos burocratas que vão usar o sistema. Por quê? Porque muitos usaram um sistema do governo federal. Então, eles precisavam se adaptar, ou eles usavam próprios. E mesmo assim, o sistema precisava se adaptar à nova lei. Então, a gente tinha um sistema que precisava se adaptar ou a outro sistema do governo federal, ou à nova lei, e também as pessoas que usavam o sistema precisavam se adaptar para conseguir dar conta desse processo. E aí, quais são os principais pontos que apareceram na entrevista, né? Foi a flexibilidade do sistema federal versus a flexibilidade da estrutura social. Então, na verdade, a gente tem um sistema do governo federal inflexível, que ele foi feito para atender o governo federal, só que o PNCP ele tem que atender a todos os municípios e estados. Então, os municípios e estados reclamam muito que não tinha apoio para fazer as adaptações, as integrações, capacitação. Então, isso criou dificuldade. Então, a gente tinha uma certa inflexibilidade lá. Então, quando se optou por usar o sistema federal,
a estrutura social das prefeituras, dos estados, precisavam se adaptar, né? Esse foi um ponto muito importante. A governança sobre o SI, então a gente percebeu que municípios, muitas vezes, estados, falam assim, olha, eu vou continuar usando meu próprio sistema, porque eu dou conta de fazer os ajustes, de eu integrar com o PNCP, e as regras de negócio são minhas, então, assim, eu tinha como lidar melhor com esse processo. As variáveis estavam mais sob o controle do órgão, do ente subnacional, então isso era importante. E uma questão fundamental que era a relação com órgãos de controle e alinhamento com a nova lei, né? A parte da nova lei de licitação, ela é uma área que tem um controle muito forte, né? Então, a preocupação com o sistema está com as leis adequadas às novas leis de licitação, porque tem todo o processo de fiscalização e monitoramento, isso sempre foi algo importante para os órgãos. E o principal valor público desse processo que foi trazido foi a transparência e a accountability por conta do PNCP. Então, assim, eles falaram que a nova lei, ou o novo sistema que atendia a nova lei, não trouxe maior eficiência, não trouxe maior qualidade para aquilo que era comprado, não falaram que conseguiu ter maior acesso ou melhores preços. Mas eles falaram, olha, o que a gente viu de ganho até agora é a transparência, porque todos os dados de compras têm que ir para o PNCP. E aí as pessoas podem acessar, utilizar e entender o que acontece. Aqui a gente traz um pouco do gráfico das proporções de valores, que mostram como a inexigibilidade foi muito utilizada, né? E aí ela não é um processo de compras correto, né? Ela é como se fosse um processo mais simples e mais rápido. Então ele era para ser exceção, e a gente está vendo que ele não está sendo usado como exceção. Então esse foi algum dos insights da parte quântica que foram importantes para mostrar a complexidade da utilização da nova lei, né? De forma resumida, a gente tem então 123 sistemas cadastrados no PNCP, entre municípios, estados e os terceirizados. Os 20 sistemas mais utilizados lá fizeram 114 mil contratações, 85%. Então, veja que também tem uma pulverização de sistemas que são pouco utilizados lá, né? O sistema compras, Gov, ele concentra 25,4 mil compras, 18% das operações. Só que é responsável por 99% em termos de valores. Olha que interessante, né? Ou seja, a gente pode dizer, então, que 80% ali do que é comprado, em termos de operações, quantidade de processos, na verdade, responsável por 1% em termos de valores do que passa ali pelo compras, né? Isso é muito interessante, pelo PNCP, perdão. E aqui, acho que a gente caminhando para o final, é um quadro, resumo das variáveis que impactaram nesse processo, né? Então, a flexibilidade da estrutura social, a governança, o apoio político, a maturidade impactaram na relação da opção. Eu uso meu próprio SI, eu uso o SI terceirizado, eu uso o PNC, vou vincular o PNCP ou vou usar o Compras-Gov, né? E isso também impactava em duas questões importantes, a regulamentação e a capacitação. Então, na hora que eu fazia essa opção, eu tinha esse outro impacto, e de outro lado, eu consigo gerar alguns valores e resultados a partir das escolhas que eu vou fazendo e das preocupações do processo. Gente, muito obrigado. Acho que, em linhas gerais, são essas informações que a gente tem aí sobre a pesquisa. Luiz, quiser complementar, meu caro? Bom, agradecemos a atenção de todos. Muito obrigado. Bom, vamos lá, então. Eu não conseguiria ser tão sucinto, viu, Marcelo? O vídeo realmente foi muito importante. E ainda foi usado algum recurso de tecnologia para aumentar para 1.1 de velocidade, alguma coisa assim, viu? Porque ainda acho que tinha dado 8 minutos e meio e precisou ajustar. Mas acho que ficou bom ainda, deu para entender. Obrigado, meus queridos, estou à disposição. Bom, vamos lá, então, assim, eu vou começar, assim, com uns comentários e aí depois a gente abre para os demais colegas também colocarem, ou se alguém quiser começar por aqui. Eu achei interessante, assim, o estudo que você desenvolveu aqui, focando na nova lei de licitações, assim, em particular, por uma questão específica, porque eu talvez tive uma dificuldade com o processo de compra em virtude da nova lei, então talvez eu não seja, talvez eu possa estar um pouco enviesado aqui nos meus pontos colocados. Mas assim, eu achei Precisar interessante de a ajuda, depois eu dou escolha. umas dicas também, viu? Estudei bastante a lei também no trabalho. Que bom, então já tenho a consultoria aqui. Não, eu achei interessante, na verdade, o uso em particular da abordagem DSR do DeLeoz e Petter, né, por colocar exatamente esses diferentes aspectos, né, tanto o aspecto da informação, o aspecto técnico, o aspecto social, assim, que muitas vezes envolve a questão regulatória e tudo mais ali. E, assim, a meu ver, assim, a principal contribuição do estudo ali está muito naquele modelo que vocês apresentaram ali no final do trabalho, assim, demonstrando aquelas principais variáveis aqui. Tem uma questão que me surgiu em cima disso, e aí talvez eu gostaria que você pudesse comentar, até para ver se possa ser uma incorreção minha, assim. Para mim é muito claro, talvez, essa questão que vocês colocaram, assim, a questão dos sistemas, vamos chamar assim, um lado federais, como Comprasnet, e os demais sistemas dos estados e municípios aqui. E talvez uma questão que me pareceu assim muito forte, e não sei se pode ser tão forte assim quanto eu estou imaginando, talvez é a questão dessa capacidade de integração desses sistemas, assim, principalmente quando você pensa no nível municipal e o estadual, que tem uma diversidade maior, quando você compara em relação ao nível federal aqui. E aí a minha pergunta é o seguinte:
essa questão da integração, será que ela também não é um aspecto a ser considerado na decisão de escolher qual sistema utilizar? Porque você comentou alguns pontos que eu acho que faz muito sentido você pensar em termos da governança, tem aspectos, às vezes, de ordem da dimensão política. Então, a gente fala, por exemplo, de discutir interoperabilidade de sistemas de governo digital desde a década de 90 e interoperabilidade, integração ainda é um problema de sistemas de informação no setor público. Mas talvez assim, eu não sei, fica à vontade para comentar isso. Talvez um primeiro ponto venha a questão dessa integração. Será que a integração deveria ser uma variável a ser incorporada no teu modelo? Porque talvez isso possa ser e eu não sei também o quão simples ou complexo em relação a isso. Se você puder comentar. Desculpa, eu estava anotando aqui os comentários que você fez, que eu achei bastante importante, Marcelo. Marcelo, acho que é extremamente importante a questão da integração, tá? Talvez na hora de eu montar o modelo, talvez ele tenha ficado subjacente dentro daquela ideia dos sistemas ali, quando eu digo que eu tenho que amarrar esse com esse. Mas talvez você está jogando luz para uma coisa que talvez faça sentido de eu dar jogar mais luz para esse ponto lá, porque ele é muito forte. Porque o que que ele traz de problemas, né? Não é a integração em si. Porque as pessoas falam, né? Ah, eu vou usar eu estudei muito isso. A gente estava pensando em usar o sistema federal porque ele é gratuito. Mas quem trabalha com TI sabe que é gratuito até a página 2, querido. Porque assim, não é só assim, ó, tá aqui o pacote Excel do que eu comprei, bota aí no seu sistema. Não é assim. Eu tenho que integrar, porque senão eu tenho replicação de processos. A área de compras é de umas áreas mais fortemente controladas, em termos de controle, Uhum, né? Então, que você tem um controle burocrático muito forte das etapas do processo, porque são bilhões, né? Trilhões até sendo gasto. Então, toda essa amarração é relevante. Então, o que acontece? Para você, imagine, eu tenho meu estado, meu sistema, e aí ou eu abro mão dele para usar o compras, porque ele já está integrado com o PNCP, então ok, mas eu tenho um custo de adaptação, que é treinamento, mudar toda uma lógica de processos e tudo mais. Para essa integração, eu tenho que pagar uma empresa estadual, municipal, para fazer essa integração. Isso leva tempo, tem custo. O PNCP eu também tenho que pagar porque é outra integração, não uhum, necessariamente a mesma, e esse custo é muito elevado. Só que, a princípio, no começo, as pessoas jogaram na questão, é gratuito. Olha, não é bem gratuito. Você vai ter um preço, tem um pedágio esse processo. E ele leva um tempo de maturação, em termos de capacitação e também em termos de integração. Então, eu acho que faz sentido, sim. E outro problema, quer dizer, eu perco a governabilidade, porque quando é meu sistema, se tem um negócio ali, uma chavinha que eu não estou uhum, gostando, eu falo, cara, arruma essa chavinha aqui para mim. Cara, se é do sistema federal, vai entrar numa lista de coisas ali para eles fazerem, talvez eles nem olhem para isso. E eu nem é uma crítica ao uhum, governo federal, né? Eles fizeram para atender a necessidade deles e abriram para quem não tem o próprio sistema, né? Até para parar de ter tantos processos papéis, né, manuais, para ter os digitais. Eu acho isso um grande ganho. Mas para quem tem um pouco de maturidade maior na área, eu abro mão. Aí eu tenho um problema de uma licitação, o que que eu faço? Eu não tenho um telefone para alguém ligar, não tenho o WhatsApp do cara de TI que cuida do sistema para me resolver esse problema. Então, assim, eu tenho que mandar um e-mail, esperar semanas para poder resolver isso. Então, eu percebi que uma das grandes reclamações, assim, os pontos fracos desse processo de integração, ou de uso do compras, ou de integração, é o suporte técnico. Então, assim, as pessoas, os órgãos subnacionais, né? Eles ficaram muito preocupados assim, eu estou abrindo mão da governança e eu não tenho a troca, só que assim, depois como é que eu responsabilizo? E acho que um outro ponto que eu queria chamar, dois pontinhos rápidos que eu vou chamar a atenção, que eu acho uhum, relevante, é que assim, a gente percebe que essa dificuldade do PNCP tem muita coisa que ainda não está indo. A gente está pegando o gatinho aí no meio do caminho. Por quê? Porque, assim, pela dificuldade de integração, porque o sistema não está olhando para tudo, entendeu? Então, assim, talvez nem esteja tudo no PNCP. Deveria estar tudo? Deveria. Já tem muita coisa? Sim, e é perfeito o que tem. Eu acho que tá bom, vamos melhorar, né? Só para não, para deixar claro isso. Mas eu acho que tem coisas que ainda não estão aparecendo. Algumas análises quant, nossa, tá mostrando isso. Então, a gente está caminhando. E o segundo ponto, Marcelo, eu preciso falar uma coisa. Eu fiquei muito por feliz com o seu favor. comentário sobre usar o DSR e análise sociotécnica. Por quê? Porque eu percebo que, por mais que na área
de TI. Internacionalmente, as grandes revistas também publicam muita coisa usando o DSR ou DSR sociotécnico. Nas revistas nacionais, eu enfrento uma certa dificuldade. Eu cheguei, e vou comentar aqui agora, porque eu vou abrir meu coração. Eu cheguei a ter um retorno, porque assim, eu não tenho problema de receber crítica do meu artigo, eu acho que isso faz parte, né? Eu acho que você pode melhorar isso. Mas a pessoa, teve uma vez veio uma crítica dizendo que não fazia sentido usar DSR para fazer esse tipo de análise. Daí eu falei, peraí, então tá o mundo inteiro errado, né? Porque você tem as principais revistas de TI ou de SI ou SI na administração pública usando, e assim, você pode falar que eu não fiz de forma adequada, eu aceito a crítica. Você pode falar que eu preciso ajustar alguma coisa, isso perfeito. Mas falar que não faz sentido usar design science e tal, eu falei, cara, eu acho que cabe, eu acho que para uma determinada perspectiva que é o que eu quero, olhar para a prática, olhar para a integração do sistema, como é que eu vou usar, sei lá, alguma coisa, um framework institucional para olhar a integração? Sabe, é muito mais difícil. Se eu quero olhar para o objeto, meu artefato, e uma análise sociotécnica eu acho relevante, olhar as questões institucionais, olhar a informação e olhar a parte de TI, eu acho que é uma importante, porque ela é importante para o gestor público também, né? Não só para a academia, mas para o gestor público. Depois que eu apresentei o trabalho, eu acabei fazendo até um webinar um tempo atrás que a FGV me convidou, a quantidade de pessoas que falam, pô, se reconhece, fala, então beleza, eu tenho que considerar isso. Eu vou usar para o meu secretário esse argumento aí para eu poder fazer, porque é isso na prática, né? A gente quer gerar informação, retribuir para a sociedade, para o gestor público. Eu já me alonguei muito, né? Eu peço Acho que esse é desculpa um já. ponto, desculpa, perdão de interromper, não, mas acho que Não, esse é não, um ponto talvez você pode também considerar, na verdade, na parte do trabalho, assim, acho que tem a questão de, assim, quando um comentário você falou a questão do suporte, eu acho que isso é uma questão importante, que inclusive surgiu em outra sessão hoje de manhã sobre o mesmo assunto, ou seja, como, e que analisava a questão de adoção de governo digital sobre, em diferentes casos, como essa questão do suporte, ela é importante aqui. Inclusive, desculpa, eu te direi, eu não lembro se no teu modelo essa questão. Eu lembro que aparece no relato, eu não sei se estava no modelo, mas é um ponto interessante, né? Porque também é um balizador ali da decisão, né? Então, é um fator que importa bastante. E acho que é uma questão que talvez você possa refletir aqui, para eu só parar de falar, porque é que a questão, acho que você tem um potencial de discussão de implicação para o gestor público, assim como naqueles casos que a gente estava falando, assim, tem até para essa questão do DSR, de trazer essa discussão para o impacto aqui. Sei que às vezes para o editor você precisa educar o próprio revisor do trabalho em alguns momentos, ou às vezes trocar a revista, mas acho que existe uma possibilidade também de você discutir essa questão em termos de implicações, trazer essa questão de implicações para a prática, como é que isso aí vai apoiar, mudar ou direcionar essa prática do gestor, ou dar novos caminhos, assim. Mas acho que é uma questão para você pensar aí numa versão futura do artigo aqui. Eu já me estendi muito na fala, eu Eu acho que eu tenho estou que acho que eu ferrado. estourei o tempo, né, André? Desculpa Sim, aí, foi mal. Eu não sei se alguém imagino. quer fazer, não sei se dá tempo, se alguém quer fazer um comentário. Desculpa. Não, eu posso só comentar, eu acho que foi exatamente isso, né, professor, hoje pela manhã, a recomendação que eu dei num estudo muito do tema parecido, né, foi exatamente de utilizar DSR. Eu falei, cara, é o caminho, né? Então, quando eu vi o seu trabalho, né, eu falei, poxa, é fantástico, né? Tem uma sinergia aí, eu acredito que o caminho seja esse mesmo. Parabéns aí pelo trabalho, viu? Parabéns aí. Pessoal, deixa eu só interromper um pouquinho. Será que o meu poderia ser o próximo? Vou ter um compromisso, aí não sei como é que vai se alongar, talvez eu tenha que sair um pouquinho mais cedo, se puder. Pode sim. Da minha parte, pode, professor, se o senhor concordar, Pode sim, pode sim. já vou obrigado, viu, compartilhar. Marcelo, pelas dicas e André, brigadão e pelo apoio. Uhum. Um abraço. Até agradeço porque dialoga um pouco também com o do Denis aí. Boa. Um dos artigos que é derivado da minha tese de doutorado, que foi defendido esse ano, no programa de pós-graduação em administração da UFRN, que teve como orientadora a professora Raquel Menezes Bezerra Sampaio, que é a minha coautora. E por mais que a tese e o artigo estejam em inglês, a apresentação também em inglês, eu vou falar em português para ser mais claro. Então, esse meu artigo ele tem como título: O tamanho do município importa?
o impacto da introdução da nota fiscal de consumidor eletrônico. A nota fiscal eletrônica, ela é um documento que registra eletronicamente as transações de bens ou serviços, armazenando e trocando essas informações de forma digital. Considerada uma prática emergente, a nota fiscal eletrônica oferece uma valiosa fonte de informações em diversos domínios. No Brasil, a gente tem diversas iniciativas derivadas do programa SPED, como a própria nota fiscal eletrônica, e uma outra vertente é a nota fiscal de consumidor eletrônica, que foi introduzida pelos estados, né, para substituir o cupom fiscal tradicional. Desta forma, esse meu artigo ele tem como objetivo analisar o impacto do projeto de nota fiscal de consumidor eletrônica no imposto de circulação e mercadorias e serviços, né, o ICMS. Especificamente, eu estou tentando me ater a como a presença dessa tecnologia ela consegue aumentar o repasse da cota parte ICMS dos estados aos municípios, já que a iniciativa do programa é um programa estadual. A revisão de literatura está organizada em 3 pontos: o framework TOI, especificamente o contexto ambiental e a teoria da harmonização, e outros 2 tópicos, um que versa sobre impactos da tecnologia da informação na arrecadação e outro que fala sobre motivações e desafios de atualização de notas fiscais eletrônicas. A nossa amostra ela é composta por 4.662 municípios no período 2013 a 2016. A nossa variável independente é a adoção do programa Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico nos estados. A nossa variável dependente é o log da transferência da cota parte de ICMS pelos estados aos municípios, transformados isso por pessoa. Nossas variáveis de controle são o logaritmo do produto interno bruto per capita e o logaritmo do número de empresas ativas nos municípios. Nosso grupo de controle, ele é composto pelos municípios cujos estados adotaram a projeto de nota fiscal eletrônica no último terço do ano ou não adotaram naquele ano. E o nosso grupo de tratamento são os municípios nos quais os estados adotaram a nota fiscal de consumidor eletrônica pelo menos até o final do segundo terço do ano. Esse é um mapa que mostra um pouco da evolução da adoção dos projetos de nota fiscal de consumidor eletrônico no Estado. Quanto mais escuro, significa que o Estado está mais exposto à adoção dessa política. A nossa estratégia empírica, né? Não vou falar muito tempo para não me delongar, mas nos nossos modelos bidirecionais, né, de efeitos fixos, eles estendem-se além de 2 períodos de tempo, né, e levam em conta variações no momento de tratamento. Tem estados que adotaram um ano e tem outros estados que adotaram em outro ano, né, são em períodos diferentes, né, que desvia-se de um modelo típico de diferenças, que é conhecido na econometria, e uma abordagem emergente que tem ganhado destaque é a abordagem do Calau e Santana 2021, que foi a abordagem que nós adotamos no nosso trabalho. Os nossos resultados, né? Os nossos resultados nós dividimos em subamostras, né? Levando em consideração o que é definido no IBGE em termos de porte de municípios, populacional. Nós temos os municípios de pequeno porte 1, pequeno porte 2, médio porte e grande porte. Nós optamos por excluir as metrópoles das subamostras, porque é um número muito reduzido, não teria como fazer a comparação entre grupos de controle e tratamento. E nós temos aqui modelos com controles e sem controles. Os números aqui em negrito significam que esses são os modelos que passam no teste de tendências paralelas, que é um dos pressupostos do modelo do Calau e Santana. E, por exemplo, nos municípios de médio porte aqui, na versão com controle, significa que os municípios no geral de médio porte eles aumentaram a arrecadação, né, o repasse, a cota parte semestre por pessoa, em aproximadamente 2,7%, enquanto os municípios de grande porte aumentaram essa arrecadação em torno de 3,5%, 3,6%. Quando nós pegamos os modelos
por grupos. O que é isso? O grupo que introduziu em 2014, o grupo que introduziu em 2015, o grupo introduziu em 2016, a gente vai ter que, na versão com controles, o grupo que introduziu projeto em 2016, ele teve um aumento aí na arrecadação de aproximadamente 2,1% por pessoa, enquanto no médio porte, no grupo 2015, ele teve uma média aí de 3,4% por pessoa, e nos municípios de grande porte, a gente vai ter que no ano de 2000, que o grupo 2014, ele aumentou a arrecadação em torno de 8,7%, e o grupo 2015 aí em torno de 3,3%, ambos estatisticamente significantes. Já os municípios, já nos efeitos dinâmicos, que são aqueles efeitos ao longo do tempo, nós vamos ter aqui que no ano de implantação, o município de pequeno porte 1, ele aumentou a arrecadação em torno de 1,4%, enquanto de médio porte em torno de 3,6%, e o de grande porte em torno de 4,2%. Após 2 anos da implantação do projeto, a gente vê aqui que o município de grande porte, ele teve um incremento aí na arrecadação aí um pouco maior, mais elevado, que indica que os municípios maiores eles tendem a ter um maior aproveitamento da implantação da política, em torno aí de 18, 19%. Bem, como considerações finais, nossos resultados indicam que os municípios maiores conseguiram assimilar essa política de forma mais eficaz, resultando em um aumento significativo nas transferências de recursos. A principal contribuição social deste estudo ressalta a necessidade de modernizar os municípios menores para que possam beneficiar das políticas de inovação implementadas pelos estados. Nosso trabalho contribui para ampliar o conhecimento científico na área de pesquisa que investiga a relação entre o uso da tecnologia e o desempenho da arrecadação de impostos. E este estudo destaca a importância do compromisso dos estados com a implementação de políticas de inovação em documentos fiscais em todas as regiões, e não apenas com foco maior nos grandes centros. Então, pessoal, é isso. Isso aqui é algumas referências. Muito obrigado pela atenção. Perfeito, muito obrigado, João Paulo. Não sei se alguém quer começar antes de mim, eu começo mesmo. Bom, vamos lá, assim, acho que primeiro ponto, assim, lendo, na verdade, o seu trabalho, dando uma acompanhada, na verdade, como foi feito, assim, acho que tem uma questão de parabenizar pela questão de como foi desenvolvido esse estudo, acho que tem uma solução bastante elegante, assim, em termos de a gente poder analisar sobre diferentes, com uma boa estruturação em termos de grupos de controle, como isso mudou em relação ao longo do tempo, até para avaliar essa questão da eficiência dessa política aqui. E assim, colocando assim, já que o título do seu artigo faz a pergunta, né? Então, se o tamanho importa, realmente importa, certo? Então, assim, consegue mostrar claramente essa questão do tamanho importa aqui. Eu tenho algumas, talvez assim, até seja uma questão de curiosidade, fique até muito à vontade para comentar outros pontos adicionais, assim, quando a gente coloca essa questão do tamanho do município, eu queria entender se essa interpretação é correta, inclusive, se essa questão do tamanho ela também se reflete, talvez, nessa infraestrutura, talvez tecnológica, porque no sentido de se a gente comparar, por exemplo, um município de maior porte, talvez em termos de infraestrutura tecnológica, de pessoal capacitado e tudo mais, para um melhor aproveitamento dessa política, seria isso que está por trás dessa questão do tamanho, ou então tem outros aspectos? E um segundo ponto, se aí você me permite também, talvez aí uma reflexão sua. Quando você coloca essa questão dessa implicação possível, assim, essa necessidade de adaptar para os pequenos municípios, é uma questão de ajuste dos municípios ou, na sua opinião, talvez existam questões de necessidade de tratar outros mecanismos que a própria política pública deveria considerar no sentido que esses, vamos chamar assim, esses municípios de menor porte possam, digamos assim, ter maior eficiência, vamos dizer assim, no aproveitamento da arrecadação no contexto aqui da arrecadação em relação aos municípios? Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. Vamos lá, Marcelo, vamos ver se eu entendi as perguntas, né? Vou tentar respondê-las. A primeira é, assim, que ficou bem evidente para mim, que esse é um artigo, que é o terceiro artigo derivado da minha tese, né? Uhum.
que eu tenho a experiência já dos outros dois artigos que eu levei para construir esse terceiro artigo. Então, o que é que eu percebia quando eu estava construindo a minha tese, né? É que realmente existiam municípios, né, principalmente os municípios que estavam mais presentes, próximos ali dos grandes centros, ou até mesmo os grandes centros, né? Eu estou aqui no Rio Grande do Norte, né? Aqui, se a gente for pegar aqui perto da minha região, Rio Grande do Norte, eu vou ter com os maiores municípios referência a quem? O município do Natal, o município de Mossoró, João Pessoa, Campina Grande, mas a maioria dos municípios que estão aqui assim como a maioria dos municípios do interior do Nordeste, são encaixados ali dentro daquele primeiro grupo, né, como Uhum, pequeno porte um ou pequeno porte 2. Então, o que é que eu percebia quando eu estava fazendo e estava olhando, inclusive, até os próprios sites dos governos do Estado, né, para olhar as implementações dessas políticas de notas fiscais eletrônicas dentro dos estados, né? E quando eu falo assim, são políticas de notas fiscais dos estados, porque assim, é o Estado que implementa, mas é na uhum, realidade os municípios e as empresas, né, que ocorre a emissão desses cupons fiscais. Para quem não sabe, não lembro se eu coloquei na apresentação, o NFCE é aquele cupomzinho fiscal, né, uhum, eletrônico que sai o código de barras. Então a gente percebe assim que os estados em si eles não têm estrutura de fiscalizar todos os municípios. Então, ela acaba se concentrando mais ali nos grandes centros. Então, como ele está ali naquelas empresas que estão ali, até os próprios autores fiscais, e assim, meu trabalho não recorta o trabalho na pandemia, mas quando eu converso até com autores fiscais que eu conheço aqui da região Nordeste, eu percebo que já existe até uma resistência desses autores fiscais quererem atuarem nos interiores, né? Querem estar todo mundo uhum, ali por próximo. Então, existe, assim, uma carência por si só de estar um pouco distante ali, digamos assim, dos centros de tecnologia, mas existe também uma carência aí de mão de obra, vamos falar assim, do Estado, que possa fazer esse acompanhamento mais efetivo, certo? É, em relação à segunda pergunta, é, que você me colocou se isso é importante para os gestores públicos, não foi isso? Algo nesse sentido? Se você acha que a necessidade, isso é uma impressão sua, se você acha que é necessário, é um ajuste, talvez, se é necessário algum tipo de ajuste na política, no sentido de melhor atender essas demandas desses municípios, eventualmente, que estão mais distantes, assim, ou não, assim, alguma coisa assim. Vamos lá. Primeiro, assim, essa política é uma política que eu até cheguei um pouquinho para. O que é que eu vou chamar, né? Eu acho que na versão do artigo que eu mandei para o semeado, eu acho que fiz até uma alteração. Essa tecnologia da informação ligada ao desenvolvimento da NFCE, ela é uma política que quase todos os estados, né? Eu acho que apenas 5 ou 6 estados brasileiros não utilizam, mas a maioria é uma política derivada do Rio Grande do Sul. Uhum, Então, os estados em si, às vezes, já adquirem lá a questão da transferência de tecnologia derivado deles, certo? Então, existe essa carência. O meu primeiro artigo, não vou citar aqui, mas ele conversa um pouco com o do Denis, que eu trabalhei com municípios aqui só do estado, eu peguei todos os 187 municípios do estado, que eu fui analisar o que é que eles tinham colocado nos sistemas locais, a municipal, para fazer essa questão de gestão de ISS, de TBI, de ISS, TBI, IPTU, o que eu percebi? A maioria dos municípios do interior, tirando a capital e a outra cidade no polo do estado, eles adquirem de terceirizados. São sistemas que a gente chama até de sistemas padrões, né? Eles pegam sistemas padrões desenvolvidos derivados de uma tecnologia específica, né? Algum desenvolvedor específico, eles contratam até por meio de licitação, que é uma licitação até entre aspas, porque eles colocam lá o que querem e acabam ganhando as inscrições e fora quando tem os consórcios aqui das regiões dos municípios. Então, eu vejo assim, há uma carência realmente dos gestores públicos do ponto de vista da nota fiscal de serviço eletrônico, que é algo que acontece no município, né, que é um imposto gerido aí pelo município. Existe até um padrão hoje que o governo federal está tentando implantar, mas eu já vi muitas pessoas, muitos secretários de finanças locais, já que eu tenho acesso, dizendo assim, que não vão implantar, vão continuar com eles mesmo, porque com deles, que o cara que ele paga, ele consegue entrar em contato mais direto e fazer uma adaptação à necessidade que precisa. Que se for fazer isso no que está sendo desenvolvido nacionalmente, talvez não vai ter essa segurança. E para implantar esse modelo no município pequeno já foi um problema, porque às vezes assim, o pessoal de municípios pequenos já não estão acostumados, por exemplo, a receber uma cobrança de IPTU, uhum, ou gerir aquilo, até nem a planta genérica do município às vezes é atualizado, o Código Tributário do município. Então, são medidas impopulares, politicamente falando, isso em municípios pequenos. Então, acaba sendo entraves para o gestor público local, né, nos municípios fazer isso. Isso eu estou falando em nível municipal. Pegando o terceiro artigo,
que eu apresentei aqui no Uhum. SEMEAD, para falar sobre isso, eu acho que falta sim, né, realmente uma visão maior eh, do Estado para tentar implementar uma política dessa que é a nível estadual, certo? Que abranja um maior nível de municípios ali de forma mais efetiva, que todas as empresas tenham implantado essa questão da tecnologia, já que é uma política que deveria ser implantada, mas também eu vejo que trava muito essa questão da popularidade, das vezes, do governo e ali a conversa com o gestor local também. Não sei se foi Perfeito. Acho que prolixo, mas não, foi bastante, achei bastante rico trazer esses vários pontos aqui. Acho que você trouxe uma questão aqui na tua fala que eu até anotei aqui, até um efeito, assim, geoespacial, como coloca, né? Então, você vê quanto mais distante dos centros, tudo mais, você tem uma mudança nisso, assim. É até interessante que até te permite, eventualmente, explorar uma outra linha de, por exemplo, economia espacial, tudo mais, assim. Mas, assim, de minha parte, eu estou tranquilo. Acho que atendeu muito bem, assim. Não sei que alguém quer mais fazer algum comentário, questionamento. Eu acho Professor, que só, esse... na verdade, eu Pode tenho uma falar, curiosidade. O tempo por está favor. encerrando, mas acho que a gente Não, pode ainda. Eu vejo que é um trabalho complexo e eu acho que você esclareceu a questão que é um recorte da sua tese, né? Mas eu fiquei imaginando um trabalho deste porte, da forma como ele foi bem estruturado, né? Existe nos seus achados algo diferente do que você imaginava, uma surpresa, algo que você realmente não esperava? E qual era esse item que você tinha? olha, eu esperava, André, que assim, que nos municípios de pequeno porte, certo, tivesse algum efeito, pelo menos de algo. Eu esperava, certo? Então, quando para mim, porque o meu artigo da primeira, um dos artigos que passou no nível municipal, no sistema municipal para IPTU e ISS, tem resultado, certo? Tem resultado e resultados até muito interessantes de município que dobrou a arrecadação de IPTU, etc. Mas quando eu peguei, que fui construir esse artigo, que não houve resultado para os pequenos municípios, foi um balde de água fria, certo? Eu até tentei rodar esses dados de várias formas, tentar de outras vertentes para tentar, não é possível que não vai ter, né? Aí foi quando eu fui para a literatura, né, para entender, até para a questão da teoria da modernização, né, foi que eu disse, não, faz sentido realmente só ter tido os municípios aí de maiores, médio e grande porte terem um achado. Mas foi um bom da grafia quando eu vi que os pequenos municípios não tinham efeito. Vamos dizer Interessante. assim, efeito Parabéns. estatisticamente É, significante, né, no mundo da econometria. é isso mesmo. Parabéns. É um trabalho bem interessante mesmo. Muito bom. Ok, obrigado. Vamos E para o último, professor. Tem mais algum comentário? só perguntar, alguém quer mais algum comentário? Acho que, de uma forma geral, acho que foi legal aqui. Então, vamos, por favor, André, o último trabalho aqui. Olá, sou André Lozano Ferreira e vou apresentar o trabalho Estudo Bibliométrico sobre a proteção de dados no contexto da segurança cibernética em cidades inteligentes. Este estudo pertence à área de tecnologia da informação e foi desenvolvido em coautoria com a mestranda Tatiana de Souza Mendes Garcia. O trabalho foi realizado com o apoio da CAPES e do CNPq. No contexto de evolução de todas as tecnologias e de grande volume de inovação, inclusive com a entrada da inteligência artificial, existe, na mesma proporção, o desenvolvimento de vulnerabilidades e riscos cibernéticos. A transformação digital ela traz consigo desafios importantes nesse sentido e que precisam ser estudados para garantir a proteção de dados e de toda a infraestrutura urbana. Na literatura atual, identifica-se que carece um impulso mais pragmático, que poderia tornar uma grande importância tanto para aumentar a sensibilização do público, quanto também para influenciar os decisores políticos. Assim, o aprimoramento do estudo de proteção de dados em cidades inteligentes, tanto de forma prática quanto filosófica, pode fornecer sugestões construtivas e importantes para a sociedade. A nossa pergunta de pesquisa qual é a evolução da produção científica relacionada com a proteção de dados
no contexto da segurança cibernética em cidades inteligentes. O referencial teórico é baseado em proteção de dados e cidades inteligentes. Proteção de dados trata principalmente de questões relacionadas à privacidade dos dados, sejam de empresas, sejam de pessoas, e a proteção dessa informação, que são um fator principal na construção de uma comunidade urbana inteligente de sucesso. Priorizar ações para a privacidade e a segurança da informação em cidades inteligentes deve garantir um ambiente urbano sustentável e inclusivo. Cidades inteligentes, uma cidade ela é considerada inteligente quando utiliza tecnologia, informação e comunicação por meio de sensores IoT para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, a eficiência operacional dos serviços urbanos, a sustentabilidade ambiental, criando um Big Data, apoiando no desenvolvimento econômico e na inovação constante de serviços e na busca de maior eficiência de internet das coisas. Procedimentos metodológicos. O estudo bibliométrico foi utilizado e escolhido para atingir o objetivo de verificar a evolução da produção científica do tema selecionado. O estudo contempla as principais leis de bibliometria, que é a Lei de Lotka, de Bradford e de Zipf, e foi realizado em junho de 2024 com as bases de dados Web of Science e Scopus e a técnica de Data Mining, que é considerada uma técnica quantitativa. Usamos também o Bibliometrics e o VOSVIR. O estudo também utilizou como base a produção de DONTUR 2021 e nele nós conseguimos linkar o tipo de relatório e o objetivo específico a ser alcançado. Na apresentação e análise dos resultados, identificamos o período 2013 a 2024, com 160 periódicos, 232 documentos total e um crescimento anual elevado, né, que demonstra que o tema está em ascensão. É importante falar também que em 2024 os dados são parciais. A média de citações tem destaque no ano 2018 e o ano de 2020. Os países mais citados são a Grécia, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Itália, sendo que a Grécia tem grandes produções e grandes projetos de cidades inteligentes. Dentre os documentos mais citados globalmente, podemos destacar a obra de Litras e Visvisi, de 2018. Litras é grego, é um acadêmico e pesquisador reconhecido em várias áreas, incluindo tecnologia e ciência da computação. Na análise de coautoria, foram identificados 8 clusters, considerando os dados gerados pelo VOSVIR. Os clusters apresentados demonstram a importância do autor Van der Kruis et al., de 2020. Complementarmente, fizemos a análise de co-ocorrência de palavras-chave, que tem por objetivo explorar as relações existentes ou futuras entre tópicos de um campo de pesquisa. Aqui podemos identificar 58 itens, 7 clusters, 793 links, com força total de 2.177. O cluster 1 é o blockchain, o cluster 2, Smart City, e o cluster 3, Internet of Things. Recomenda-se estudos futuros com maior profundidade nos temas específicos, como a proteção de dados em temas de Big Data para cidades inteligentes, e a eficiência operacional dos serviços urbanos e inovação. Diante do cenário dessa evolução da tecnologia, considerando até mesmo a conexão do 5G, o uso da inteligência artificial deve ser considerado para estudos futuros no seu impacto na proteção de dados no contexto da segurança cibernética em cidades inteligentes. As limitações para esse estudo estão relacionadas ao período de sua execução. Considerando o dinamismo que o tema apresenta, recomenda-se a definição de modelos de proteção de dados que sejam duradouros, com frameworks válidos e flexíveis, baseados na colaboração entre entidades governamentais e públicas e privadas. O estudo identifica resultados importantes e lacunas que direcionam para o aprofundamento de estudos futuros, para ampliar a contribuição à sociedade em temas de proteção de dados. Aqui apresento as principais referências do estudo e muito obrigado.
Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, André, Tatiana, agradeço o vídeo aí pela apresentação, mas como líder diário, eu agradeço inclusive pela submissão do artigo, como líder de tema, vamos correto. Vamos lá. Eu acho assim que o tema, eu vou tentar não ser redundante em relação àquilo que eu já comentei anteriormente no contexto da sessão Sapiens, é, mas assim, acho que o primeiro ponto você um pouco assim, acho que o assunto segurança cibernética é um assunto que ele tem uma série de nuances, relevâncias e que eu acho que quando a gente traz esse contexto de governo digital, setor público, ele traz ainda uma outra dinâmica extremamente importante, porque envolve tantos aspectos tecnológicos, mas também envolve aspectos de ordem de pessoas, de treinamento, de procedimentos, regulações e tudo mais. Então, acho assim que esse aspecto, em particular, trazer a questão de dados, proteção de dados no contexto de Smart Cities, eu acho que é uma discussão que ela é bastante aderente, atual, relevante. Então, eu acho que isso aí é um assunto que tem aí uma linha a ser explorada aqui e tudo mais, assim. Então, eu devia ter perguntado, antes, devia ter perguntado se alguém queria falar primeiro, mas já que eu comecei a falar demais, então vamos lá. Talvez te pediria para você falar um pouco, para me imaginar assim, tá? Provavelmente alguém que vá começar nessa área, e assim como vocês trabalharam basicamente essa literatura, quais que vocês acham hoje que são esses principais desafios relacionados à proteção de dados no contexto de smart cities? Ou seja, então, que aspectos talvez devam ser melhor orientados, observados aqui? Porque provavelmente, quando a gente olha esse assunto, principalmente assim, pensando que a gente acabou de passar por um processo de eleição municipal e tudo mais, assim, certamente esse foi um assunto que esteve em alguma proposta de plano de governo de muitos prefeitos ao longo do país. Então, assim, isso é um assunto que apareceu e tudo mais. E certamente, talvez a questão da segurança nem tanto, mas assim, a questão do Smart City certamente apareceu. E acho que trazer talvez esses pontos, esses desafios que talvez vocês tenham identificado ou mesmo observado em cima disso, é interessante, inclusive, para este público, porque na hora que eu penso, se a gente colocar do ponto de vista do gestor público, que desafio que eu tenho que considerar, ou seja, até mesmo como forma de não criar uma possível falha, barreira ou alguma coisa que vai, no longo prazo, ou talvez não tão longo assim, afetar a credibilidade, a iniciativa, ou mesmo sustentabilidade da iniciativa. Então, se pudesse começar nesse ponto, assim, por favor. Obrigado, professor. Obrigado pela pergunta. Acho que é bem relevante, bem importante. Eu acho que é também o que nos motivou a fazer esse estudo, porque eu, na minha dissertação, falei muito sobre segurança cibernética, né? A chegada do 5G, eu coloco isso também nesse estudo, que isso trouxe um outro cenário, um outro contexto, principalmente quando a gente fala em Brasil, né? E a questão de proteção de dados hoje, eu acho que ela não pode ser uma responsabilidade simplesmente da pessoa, né? E muitos estudos colocam assim, né? O fator humano é o principal, ele precisa ser treinado, orientado. Mas o que a gente vê, e o que eu acho que é prático mesmo, é que as organizações, né, tanto a parte governamental quanto a parte das instituições, principalmente instituições financeiras, né, de serviços financeiros, elas devem ser responsáveis, né, por esse processo, né? Então, é o que eu falo hoje em dia, quando você vai a um posto de gasolina e a maquininha que você passa o seu débito ou o seu crédito lá, não aparece valor para você, né? Você tem que acreditar, né, que ele colocou o valor correto. É um sinal claro de que as coisas no futuro, né, quando nos tornarmos cidades inteligentes 100%, se não houver essa união, né, essa colaboração entre as instituições, isso será uma crise, um problema social realmente, né? Como hoje já tem algumas vertentes, né? Vazamentos de dados praticamente todos os dias acontecem, né? Então tem dados na internet que eu recebo alertas, por exemplo, diariamente de seus dados vazaram na dark web. Então, e se a gente não fizer, né, por exemplo, desenvolvimento de serviços, de produtos, desenvolvimento de soluções para a sociedade como um todo, com essa união, né, de todos os agentes, eu acho que a gente tende a entrar numa guerra e a gente vai perder, né? Eu acho que é isso que eu tentei, eu acho que é isso também que a literatura demonstra para a gente,
e a gente vê o Van der Cruz, né, que é uma literatura de 2023, já com outras literaturas de 2024, trazem como fato de suma importância, né, que muitas vezes a questão da segurança cibernética ou da proteção de dados e da privacidade, ela é secundária, né? Se surgir um problema, o usuário final ou o cidadão é que precisa correr atrás, né? Então, assim, ninguém tem parte disso. E, na verdade, é um problema de todos, né? Eu acho que esse é o grande sinal aí do que o trabalho traz para mim, né? Legal. Acho que tem uma questão que talvez eu fiquei pensando agora, acho que não é exatamente uma questão, mas talvez uma reflexão, assim. Acho que você colocou muito bem, talvez, a questão da gente pensar a segurança para além do aspecto técnico, certo? Uhum. Tanto do ponto de vista humano, certo? Ou seja, quem está ali na ponta, eventualmente, operando, quem que vai ter... Porque às vezes porque às vezes é aquela história, né? A força no sistema de segurança é a força dela mais fraca. Então, não adianta você falar de criptografia ou de aba 4 se você põe a senha de um post-it na frente É, do teu computador exato, ali. Mas exato. eu fiquei imaginando, talvez, assim, pensando naquele resultado que você apresentou em relação aos clusters, que eu acho que ali tem um potencial a ser Sim, explorado, talvez, assim, avaliar, talvez com uma segunda dimensão de uma análise como essa, em relação a esses temas que são emergentes a partir da literatura, talvez fazer uma divisão em perfeito. relação também a essas dimensões, ou seja, então, aquilo que especificamente muitas vezes envolve uma dimensão que ela é mais tecnológica. Então, eu imagino, se você pensa, por exemplo, no ponto de vista, quando fala de blockchain, a questão da maneira que isso aqui pode, digamos assim, ser um instrumento de maior, garanta, por exemplo, essa questão da integridade do dado. Ao mesmo tempo, a questão, por exemplo, da ordem, sei lá, processual, vamos colocar assim, organizacional, a questão de existir processo e tudo mais, também na ordem legal, regulatória e tudo mais. Porque, inclusive, talvez isso também te aponte também possíveis, vamos dizer assim, áreas em que talvez a gente escuta muito, e eu acho que, por exemplo, quando a gente pega muito da área da computação, tem muita coisa que a gente vai ver que é a questão de construção de artefatos, construção de soluções tecnológicas e tudo mais, que obviamente é uma contribuição quando a gente pensa nesse campo de pesquisa. Mas que talvez quando você coloque todos esses eixos, pode ser que você, inclusive, evidencie que essa lacuna em outras dimensões são, que você já colocou, por exemplo, a dimensão humana, mas pode ser que ela se ramifique mais em aspectos até mais específicos, eu dizer, humanos, ou seja, pode ser a questão, por exemplo, muitas vezes de treinamento, às vezes a questão até mesmo cultural, a gente às vezes fala essa questão, por exemplo, você imaginar o que que é privacidade para um brasileiro, o que que é uma privacidade para o alemão, são coisas completamente diferentes, assim. Então, um alemão nunca vai falar o CPF numa farmácia, assim. E para nós é algo meio assim, take for granted, Exato, ninguém está nem aí. exato. É só talvez, um possível sugestão, porque eu acho que permite você pegar esses resultados que você já tem, que são data-driven, né, mais orientados a partir dessa teoria, e talvez enxergar esses outras lentes de segurança, outras lentes teóricas de segurança, permite você esmiuçar esses resultados, assim. Eu acho que te dá vai talvez detalhando um pouco mais, até para você ver exatamente os principais gargalos dessa literatura, assim. Pelo menos assim, é uma sugestão. Acho que não é um ponto, talvez depois você possa avaliar melhor isso, assim, inclusive se faz sentido, assim. Só porque na hora que você falou isso, eu fiquei imaginando essa questão do cruzamento dos temas, a questão dos tipos, Sim, talvez até uma certa diversidade de elementos abordados. Talvez me parece assim que tem em muitos momentos o elemento mais tecnológico e talvez menos de outras dimensões. Então, assim, isso é um ponto, assim, acho que não é é mais um aspecto de reflexão do que qualquer outra coisa. perfeito. Concordo plenamente, professor. Acho que o caminho é esse, a gente até tinha discutido um pouco sobre isso, né? Eu acredito realmente que ali, né, quando a gente fala em veículos, né, em blockchain, a gente acaba tendo alguns insights relacionados a isso, e principalmente a questão da cibersegurança, né? Eu acho que são pontos que eu vejo assim que são tendências, né, de começar a surgir problemas que hoje a gente não tem. Se a gente não resolver hoje, né, ou não der uma atenção em pesquisas, em estudos, possivelmente no futuro eles se tornem maiores do que realmente a gente imagina, né?
Então, eu acho que é realmente, assim, um próximo estudo, eu vou buscar lacunas. Na verdade, na revisão desse estudo, eu já vou buscar lacunas exatamente no gráfico 7, onde a gente tem essa visão do cluster, da força de cada cluster, né? Eu acho que ali a gente pode detalhar mesmo e identificar mais coisas, e mais achados que complementam o trabalho. Concordo totalmente sobre isso. Legal. Então, mais perguntas, pessoal? Eu Alguns não- pontos que vocês gostaria de colocar? o tempo aqui já apitou, eu desliguei porque eu estava falando, né? E complicou. Parabéns pelo trabalho, só fazer esse comentário. A minha tese eu acabei estudando um pouco de uso de blockchain, né? E aí eu Uhum. percebi uma questão muito parecida também, assim, quem é que vai sabe no Brasil, na área pública, de construir coisas em blockchain? Quase ninguém. A gente tinha um núcleo duro no governo federal que tinha essa capacidade e que eu entrevistei as pessoas, né, ainda no meio da pandemia. Aí, um ano depois, eu fui para Brasília, para um congresso, acabei virando amigo de uma das pessoas que eu entrevistei, e eu fui falar com ele, não, essa pessoa já foi para a ONU, a outra foi para não sei onde. Então, assim, tipo, cara, quem é que vai, né? Imagina na prefeitura de pequeno Exato. porte, quem é que vai saber construir? É, lógico, pega uma plataforma pronta e aí ok, né? Outra história. Mas quem hoje teria condição, né? E eu estou falando que é um debate importante, como é que a gente avança nisso, né? Só amarra contra as questões de capacidade de estados, de você ter talvez um perfil de gestor, um perfil para poder lidar com outras demandas, né? Porque você já teve que pegar aquele cara que às vezes já está que tem um envelhecimento, né, do setor público, que você foi contratado, ele tinha que fazer uma prova, né, que ele tinha que datilografar as coisas. Em algum momento você já precisou Sim. ensinar ele a usar computador. E agora você está dizendo para ele, cara, tem um negócio que chama blockchain, tem um negócio que chama IoT. E eu fico pensando, esse cara não tem mais essa capacidade tão boa assim. Mas para os próximos concursos, eu acho que, sabe, eu tenho visto um negócio muito legal em concurso público aparecendo ciência de dados, aparecendo umas questões mais fortes de TI, de projeto, e o que eu acho que é relevante, dizendo, olha, a gente está precisando de uma galera com outro perfil, não é aquele cara só que fica talvez estudando e decorando a Constituição, estudando, e é importante, português e tal, mas é um cara que tem que ter uns outros, talvez, umas outras capacidades, né? Inclusive lidar com essa questão da cibersegurança, aprender a cuidar do e-mail, cuidar com os dados e tudo mais. Mas parabéns Exatamente. pelo trabalho. Obrigado, obrigado. Cara, seu comentário é perfeito, né? A gente tem que falar agora em cybercultura, né? Eu acho que é isso que vai ser a evolução. E o que mais me preocupa nesse contexto todo é a inteligência artificial como pano de fundo aí chegando cada vez mais, né? Então, tudo isso aumentam vulnerabilidades, aumentam planos de ação, e a gente, às vezes, parece que as pessoas e empresas também estão numa guerra sozinhos, né? Eu acho que eu acredito muito e os estudos que eu fiz nessa colaboração, nessa união, né, de todos os agentes para que seja uma guerra única, né? Mas é um pouco assustador, né? Pensar em tudo isso, e já se fala em computação quântica também, e a computação quântica quebra qualquer criptografia, né? E ela vai ser usada também na defesa. Então, tudo isso nos faz olhar para o futuro pensando assim, eu acho que a hora de estruturar tudo isso e começar é agora, né? Perfeito. Acho que, assim, então, assim, você vê que tem um caminho aí. O caminho, eu diria até uma avenida, né? Tudo a gente colocado, assim. Verdade. Alguém quer fazer mais algum comentário? Uma dúvida? O que... na verdade, temos nós, então. É. Assim, a gente pode, obviamente, usar esse tempo final aqui de comentar. Eu acho que eu só faria talvez uma pergunta final, assim, já que nós temos dois autores aqui, só para a gente encerrar também, assim. Eu acho que talvez a pergunta seria mais no seguinte sentido, ou seja, cada um de vocês apresentaram temas diferentes que dialogam, obviamente, assim, principalmente nessa linha de governo. Quer dizer, o primeiro ponto que eu vou sugerir é assim, eu convido já para que no próximo ano vocês submetam o trabalho e tudo mais nessa linha, assim. Denis, só para te colocar, assim, a Erika, o ano que vem, assume essa linha também, então, já só para colocar aqui, fazendo um convite adicional, assim. Mas que Mas, legal, fico feliz. Você acho, e ela aí vai ser mais supimpa ainda nessa linha. é, Torcendo aí para o desenvolvimento. mas acho que, assim, como, na verdade, até pensando no contexto de que no Congresso a gente tem um artigo aqui de parte, vamos chamar assim, de
É um artigo intermediário, assim, então ele ainda não é exatamente a publicação final, mas o que que vocês estão pensando, assim, se esse artigo é fruto de um projeto específico, mas quais os próximos passos, vocês já estão endereçando aí revistas, assim, só ouvir um pouco essa perspectiva futura aqui de vocês para a gente fechar, assim, essa nossa sessão de hoje aqui. Pode ir lá, Denis. Tá bom, eu ia falar para você começar, mas eu começo então, querido. Obrigado. Na verdade, assim, é um projeto que começou dentro de um processo de financiamento de um amigo meu, que é professor da FGV de Brasília, e ele está estudando o governo digital e tudo mais. E aí eu já estou trabalhando há alguns anos com a nova lei de licitação, né? Me afastei, porque eu sou gestor público também, né, de carreira, eu me afastei disso dentro da minha área de gestão pública, mas eu já tinha entendido essa bagunça toda. Falei, cara, tem muita coisa interessante para a gente entender. Imagina, né? Uma lei que impacta em todos os níveis, todos os poderes, e teve que mudar toda essa lógica, né? E que ela trouxe o foco na questão de TI, né? De você usar novos sistemas e você diminuir cada vez mais os processos em papéis e tudo, né? Então, e aí eu gerei essa proposta. E aí acabou gerando dessa análise, basicamente, uma ideia de uns 3 artigos, né? O primeiro artigo, que eu acho que foi o mais, talvez o mais relevante, mais relevante não, mas que teve que conversar bastante com esse nesse sentido, é olhar institucionalmente esse processo também, que eu acho que é legal. E esse aqui foi olhar, cara, eu quero olhar para a parte de TI, porque eu acho que ela é extremamente relevante, porque ela traz alguns conceitos. E aí eu sinto, às vezes, até uma dificuldade, porque a gente não tem uma revista de governo digital, assim, muito clara, específica, brasileira, sabe? Então você vai pegando aquela, ou você pega alguma que já discute administração pública e tal, e às vezes você tem esse problema. Às vezes tem umas revistas que têm um olhar mais para discutir política dentro da administração pública, ou para discutir alguns pontos de gestão pública. Então, quando você traz um conceito que é de TI, às vezes eu sinto que tem assim, mas poxa, cara, isso aí é a prática. Lógico que é importante 1 milhão de coisas a gente discutir, mas isso aqui impacta também a vida do gestor público. Eu estou falando de trilhões que são gastos, eu estou dizendo de uma questão de transparência, contabilidade. E aí, qual que é o próximo passo dessa pesquisa? Pegar essas várias dicas aí que o Marcelo e o André também comentaram, trabalhar para ir para uma revista. E um outro trabalho que eu quero fazer é Quant, mas esse eu ainda estou começando, puro Quant, né? De olhar para todos os dados do PNCP, entender melhor as correlações de eficiência, as correlações de uso de sistema com resultado, com modalidade, e tentar entender como é que se houve algum impacto maior ou menor nesse sentido. Mais ou menos esse o caminho. Muito bom. Bom, da minha parte, né, eu acho que nesse trabalho específico, eu estou começando agora, assim, a desenvolver um pouco mais a parte da minha tese, né, estou no segundo ano do doutorado, e eu ainda não bati o martelo que eu vou continuar com o tema de cidades inteligentes, tá? Eu acho que é um tema complexo, acho que o Brasil tem um cenário um pouco diferente do que a gente vê em outros países, outros estudos, questões comportamentais, questões de fraude, N outras coisas que a gente identifica, né? Mas eu ainda não tenho essa certeza, mas a certeza que eu tenho é que a parte de proteção de dados, né? O data protection é um tema que eu quero dar continuidade, porque eu acho que eu assumo assim como uma responsabilidade, sabe? De levantar algumas bandeiras, né? Principalmente relacionado ah, à à obrigação que instituições têm, a obrigação que governos e acho que a própria regulamentação. Quanto a esse estudo, na verdade, eu penso, nós tivemos uma conversa no Sapiens, né, com o professor Marcelo, e eu recebi vários feedbacks, e eu acho que, na verdade, eu fiz esse artigo muito na correria, né? Eu acho que o tempo foi muito escasso para mim, e o que eu penso agora é realmente fortalecer. Em outras palavras, tá? É refazer esse trabalho mesmo. O professor Marcelo me deu indicação de algumas revistas que eu acho que são importantes, e eu quero refazer, enriquecer, né? Colocar os complementos, buscar mais lacunas, e até pensando mesmo que esse trabalho pode ser o trabalho inicial para o meu doutorado, né? O meu doutorado eu quero fazer um artigo inicial, como uma revisão de literatura, uma bibliometria, né? Depois fazer um trabalho quant e, por final, ou estudo de caso ou qualitativo, de uma outra forma, com entrevistas, né? Mas eu quero fazer essas 3 sequências, fazer uma composição para o doutorado.
E eu acho que o ponto de partida, para mim, nem que eu gaste mais tempo, mas ele é essencial para os demais, né? E eu acho que eu refazer isso, né, de alguma forma, ou enriquecer ou complementar, é o próximo passo que eu quero fazer e pretendo mandar para uma revista de alto impacto. Eu acho que isso, para mim, vamos dizer assim, né? Eu cheguei até aqui fazendo diversos artigos e, para mim, agora acho que eu preciso começar a ter mais qualidade, né, e não mais quantidade, né? Então, acho que é um ponto importante aí para, né, na fase que eu estou vivendo, né? Eu acho que tem condições, tenho as orientações e o meu objetivo maior de não perder o SEMEAD era esse mesmo, de ter esse feedback. E fiquei muito contente quando aprovou para ir para o Sapiens também. Então, eu acho que agora eu me sinto mais confortável para seguir com o tema e poder fazer as melhorias, né? Mas, de qualquer forma, a data protection, para mim, é tema central. E sempre eu coloco isso, né, que é na visão do administrador, né, e não na visão técnica em si, né? Porque muitas vezes as pessoas entendem que a gente está indo para o lado técnico, né, do detalhe, né? E o que eu acho que a gente tem que olhar com uma visão de administrador mesmo, né? Ok, professor? Perfeito, assim. Bom, então acho que temos aí uma série de caminhos aí bastante de sucesso. Então, assim, a não ser que vocês queiram fazer algum comentário adicional, eu acho que eu vou finalizar, eu vou sugerir a gente finalizar aqui, mas Uhum. assim, eu acho que é bastante, vamos dizer assim, a gente finaliza aqui a sessão com chave de ouro aí, com possíveis caminhos de futuras publicações. Então, assim, de maneira bastante sincera, eu desejo aí que vocês possam galgar suas respectivas publicações aí nos mais variados de ouro. A gente sabe que publicação é um negócio que às vezes é um processo, né? Então, às vezes você manda, toma pau, manda outra, melhora e tudo mais. Mas eu acho que o caminho é esse, assim. Então, de forma geral, eu agradeço a todos aí pela participação nessa sessão, agradeço por submeter o artigo. Lembra que no próximo ano também tem o congresso, mas sucesso aí nas publicações de vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado. E aí, e não esquecer que no final tem um link para fazer a avaliação dessa sessão. Por gentileza, se puderem fazer essa avaliação, seria muito bem quisto aqui, até pela organização e porque é necessário. Então, só esse comentário que eu confirmo vocês. Mas é isso, assim, de uma forma geral, eu já falei demais. Obrigado, pessoal. Imagina, Marcelão. Obrigado, André, Tatiana que participou e acompanhando a Obrigado. gente. Parabéns pelos artigos, parabéns pelo trabalho, Marcelo. Conta comigo aí sempre. Obrigado, Obrigado, Um sucesso aí abraço para todos também. para Obrigado, todos. Marcelo, pelos feedbacks. Obrigado, eles, pelos comentários, né? E Uhum. sucesso aí a todos também. até mais Tchau, então, Até a tchau. pessoal. próxima, Obrigado. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.